Bom, amigos, dando continuidade ao assunto de industrialização brasileira, na aula anterior nós falamos sobre os processos econômicos dos Estados Unidos em 1929 e o que isso interferiu na economia mundial, né? Agora nós vamos voltar a analisar o Brasil propriamente dito, né? De 29 a 55, né? Na ideia de analisarmos o principal vetor da economia brasileira nesse período, né? Nós estamos falando do governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é um tema controverso, né? Alguns admiram, outros odeiam, né? Mas, independente da opinião de cada historiador, ou cada geógrafo, ou cada economista, nós temos que entendermos a relevância dele, a importância dele neste momento histórico. Quais foram as ações que Getúlio Vargas tomou, né, para alavancar a industrialização brasileira após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Né? Nós vimos que 1929 foi o ano que tudo deu de errado na economia mundial, né? Por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Né? Após a quebra da Bolsa de Nova York, né, o Brasil ele foi impactado diretamente, né, porque a nossa economia era baseada na exportação do café. Nós tínhamos apenas um produto de exportação que dava base para a nossa economia, e com a quebra da bolsa, os países que compravam o nosso café, como a gente pode analisar que o café é um produto, digamos que supérfluo, né? Foi suspendido todas as importações e o Brasil não tinha para quem vender este café, né? É interessante a gente dar uma olhada na história, né? Que o próprio governo de Getúlio Vargas comprou o café produzido no Brasil pelos barões do café e tocou fogo na compra, né? Nos produtos que ele comprou, para ver se aumentava o valor deste produto no mercado interno. Porque quando você tem muito de um produto, né? Você tem uma oferta muito grande e uma demanda muito pequena, o preço cai. Então, como tinha muito café, tocaram fogo na compra para ver se melhorava o valor do café. É uma medida extrema, hoje a gente pode até falar que é absurda, né? Mas naquele momento da história era uma alternativa que eles tiveram. Né? O governo percebeu que não poderia continuar do mesmo jeito, né? Não tinha como nós mantermos a economia brasileira somente na exportação de um grão. Então, tinha a necessidade da diversificação dos produtos brasileiros para exportação em outros países, né? Aí, logo após o período da Grande Depressão, o governo brasileiro resolveu: vamos investir em outros produtos, né? Vamos investir na agricultura. A agricultura baseou-se em sair somente do café para produzir frutas, né? As principais frutas eram a laranja, o abacaxi e a banana, né? Então começou a ter uma grande investimento do governo no incentivo dessas outras culturas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, né, nós temos a região de Limeira, onde foi investido pesado, até hoje é um grande produtor de laranja do Brasil, né? E sendo a região com maior produção de laranja do mundo, né, competindo com os Estados Unidos. Né? Nós temos o Vale do Ribeira, onde nós temos a maior produção da América Latina de banana, né? E nós temos também no Nordeste a produção de abacaxi. Né? Então, o governo, em 1930, investiu é, dando financiamento, dando maquinário, dando tecnologia, e em alguns casos até incentivando com a o título de terras, né, para as pessoas produzirem estes hortifruti, né, as frutas laranja, banana e abacaxi. Né? Também resolveu-se investir na plantação de algodão e a manufatura do algodão. Como nós vimos em aulas lá atrás, né, a produção têxtil, né, os tecidos, né, que foi
a primeira grande indústria brasileira, né, ela precisava da matéria-prima, que era o algodão, né? Então, a região sul do país e o centro-oeste, hoje o centro-oeste 2020, se destaca aí pela produção de algodão, mas esse processo começou em 1930, né? A produção de óleos vegetais, daí a gente está falando da plantação de soja, né? Alguns outros óleos também eles têm um aspecto interessante hoje, 2020, mas nesse período soja mesmo, soja para a composição de óleo vegetal, né? Além de fazer as usinas de refinamento desse óleo, né? E também a produção de minério de ferro, né? Que é a indústria siderúrgica, né? Nós temos grandes jazidas, grandes reservas do mineral bruto, né? Mas o mineral ele só tem um valor se você puder extrair. Então, o governo resolveu que, a partir de 1930, nós iríamos extrair o próprio minério de ferro aqui do Brasil, né? Outra coisa que o governo de Getúlio Vargas incentivou foi a agricultura, a produção agrícola para o consumo interno. Então, nós não vamos somente produzir café para mandar para o outro país, para exportação. Nós vamos produzir tanto as frutas, o algodão, o minério, não para venda no exterior, mas para o consumo interno. A agricultura para o consumo interno, para alimentar o nosso próprio povo. Então, você tem o incentivo à agricultura familiar, de policultura, várias tipos de plantação, né? Você vai entrar nas hortaliças, né? Na questão de verdura, né? E legumes, coisas desse tipo, que era para a produção interna, né? Hoje, nós temos destaque aqui na nossa região, as cidades de Ibiúna e Piedade, né? Que representam quase 60% de todo o hortifruti do estado de São Paulo. Esse processo começou em 1930, com o governo de Getúlio Vargas, né? E outra coisa interessante que o Getúlio Vargas trouxe, né, foi o estímulo e incentivo fiscal e tributário para os empresários. Vamos entender da seguinte forma, né? Eu sou uma pessoa que tem um certo capital, tenho dinheiro, sou um barão do café. Eu vou ser incentivado por governo para mim investir nessas outras indústrias. Como que o governo pode me incentivar? Ele pode me dar o terreno, né, a área industrial, ó, toda essa área industrial eu vou doar, o Estado vai doar para o empresário montar a indústria dele, né? Outro incentivo que ele pode me dar isenção de alguns impostos. Por exemplo, o governo fala, se você montar a sua indústria aqui no meu município, você não vai precisar pagar IPTU durante 20 anos, durante 30 anos, durante 40 anos, né? Vai se negociando, né? E incentiva o empresário a ir para uma cidade ou para outra, ir para um estado ou para outro, né? Eu vou reduzir o seu imposto de ICMS, né? Em contrapartida, né, sempre o governo estimula que a contratação dos funcionários sejam daquela região. Então, vamos contextualizar, né? Vamos ter a ideia que o Alain, né, o professor Alain, é um empresário e vai montar uma indústria aqui na região de Sorocaba. O governo de Sorocaba fala, Alain, eu vou te dar essa área aí de 10 mil metros quadrados para você montar a sua empresa. Isso aí vai ser uma doação. Depois dessa doação, se você montar sua empresa aqui, eu vou te dar isenção de IPTU durante 20 anos. Você não vai precisar pagar o IPTU durante 20 anos se você montar a sua empresa aqui em Sorocaba, né? Em contrapartida, eu quero que pelo menos 70% dos seus funcionários contratados sejam de Sorocaba. Então, para o governante, é interessante por quê? Porque está gerando emprego na cidade dele, está trazendo uma empresa, ele está dando uma isenção de um imposto, mas essas pessoas que foram contratadas, elas vão gerar negócios, né, no comércio. Então, você perde de um lado, mas ganha do outro, né? Então, essa ideia de incentivo tributário e fiscal, ele foi baseado em 1930 com o governo de Getúlio Vargas. Era uma forma de trazer até empresários de outros países, né?
Por que que eu vou ter que mandar importado um veículo para o Brasil, se eu posso montar a fábrica lá no Brasil, eu não vou pagar imposto, eu vou ganhar o terreno, eu vou ter mão de obra barato, né? Então, as indústrias começaram a ver que o Brasil era uma coisa interessante de se montar as empresas deles, né? O governo, ele tinha um lema, né? O lema era desenvolver a indústria é desenvolver o Brasil. Então, o governo, o que que ele fez? Ele diminuiu as importações. As coisas que nós comprávamos que eram feitas em outros países eram incentivadas a serem produzidas aqui no Brasil. Então, você diminui a importação e você incentiva o empresário nacional a produzir cada vez mais, né? O governo está ajudando o empresário a produzir cada vez mais aqui no nosso território, né? Outra coisa interessante que o governo fez, como nós vimos que os Estados Unidos ele passava por uma crise muito forte por causa da queda da Bolsa de Nova York, né? E a Europa estava em reconstrução, mas ainda não estava totalmente plena a economia europeia, o governo fez a importação de máquinas das indústrias que fecharam, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então, ele comprou aquelas máquinas de segunda mão têxtil. As tecelagens inglesas que fecharam, o governo ia lá e negociava e comprava as máquinas daquelas tecelagens e trazia para o Brasil e repassava para o empresário brasileiro, né? A siderúrgica inglesa, americana, qualquer indústria que fechava lá, ela resolvia fazer aquela, vamos dizer, uma queima de estoque das máquinas e o governo brasileiro ia atrás dessas máquinas das indústrias que tinham falido, né, na Europa e nos Estados Unidos, trazer para o Brasil com a mão de obra barato aqui no Brasil, o governo começou a incentivar essa busca da tecnologia. Como o governo brasileiro, né, estava incentivando as pessoas a virem para a cidade, né, uma coisa que começou a acontecer, as pessoas saírem do campo e vir trabalhar nas firmas. Só que o empresário ele não tinha nenhum tipo de regramento com o seu funcionário. O governo, antes do surgimento até dos sindicatos, né, e das reivindicações trabalhistas, ele criou uma legislação chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? O Getúlio Vargas ele criou as leis do trabalhador, né? O incentivo a as pessoas terem um tipo de proteção ao serviço. Vamos destacar algumas leis que o Getúlio Vargas criou na década de 30, 40, né? E elas permanecem até hoje. Para nós é até uma coisa natural. Nós acreditamos que, então isso é um direito do trabalhador. Por exemplo, a carteira de trabalho, o registro na carteira de trabalho. A carteira de trabalho foi criada por Getúlio Vargas, né? O salário mínimo, né? Hoje nós temos um salário mínimo, mas ele foi criado em Getúlio Vargas, né? Porque você tinha o mínimo de remuneração, porque se você deixasse na mão do empresário, o empresário poderia voltar até ao processo de escravatura, né? Ele gostaria que o funcionário trabalhasse quanto mais e recebesse quanto menos, para dar uma maior margem de lucro. Mas para proteger esse trabalhador, né, Getúlio Vargas criou o salário mínimo, o descanso semanal de um dia, né? Hoje nós temos pelo menos um dia de descanso, né? Algumas pessoas trabalham, a gente chama de horário comercial, de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Mas dentro da CLT, a obrigatoriedade é você ter pelo menos um dia de descanso na semana, né? A jornada de trabalho de 8 horas, né? As pessoas trabalham até 8 horas. Claro que existem alguns regimes de serviço que tem umas jornadas diferenciadas, né? Aquelas chamadas de 12 por 36, onde a pessoa trabalha 12 horas e folga 36 horas, né? 12 por 24, 12 por 48, você trabalha 12 horas, folga 24, depois você trabalha 12 horas e folga 48, né? Você tem um regime de plantão, serviços essenciais, né? Então, você tem uma série de outras leis, mas a primeira jornada de trabalho de 8 horas foi criada por Getúlio Vargas e, junto com a criação da jornada de trabalho de 8 horas, já também criou-se a hora extra. Quando o cara passa desse período máximo de trabalho, ele recebe a hora extra, né?
as férias anuais, né? As férias anuais, em princípio, elas eram de 15 dias, mas já eram uma conquista, porque você tinha pelo menos 15 dias durante o ano de férias remunerada, né? O fundo de garantia por tempo de serviço também foi uma conquista promovida por Getúlio Vargas, que seria tipo uma poupança, que cada mês de salário, o empregador, o patrão, ele faz o recolhimento de uma parte do seu salário e deposita no fundo de garantia. Quando o empregado sai, se não for por justa causa, ele tem como resgatar, né, esse dinheiro que foi poupado, né? Então, as leis trabalhistas, o controle do salário, a CLT, muito importante, a consolidação das leis trabalhistas, foi criada por Getúlio Vargas também, né? Nesse momento, né, o, o, o povo brasileiro ele não tinha uma especialização, a mão de obra não era especializada. E, por sinal, também era muito barato, né? Então, as pessoas começaram a sair do campo, sair da agricultura e começar a ir para a cidade, trabalhar nas empresas. Por quê? Porque na cidade você tinha algumas garantias, né, legais do serviço. Você tinha CLT que protegia o trabalhador e no campo não tinha CLT que protegesse o trabalhador. Então as pessoas começaram a migrar, achar interessante, né? Você começa a ter um processo chamado êxodo rural. As pessoas começam a sair do campo e ir para trabalhar na cidade, o que também aumenta muito a população das cidades, né? E o governo, então, ele resolve investir pesadamente, né, em alguns itens importantes, né? As estatais de infraestrutura, né? O governo viu que as cidades estavam crescendo, as indústrias estavam começando a trazer trabalhadores, né? Só que você precisa de infraestrutura no país, né? Você precisa que tenha um meio de transporte para escoar esses produtos fabricados nas indústrias, né? Estradas, portos, hidrovias, ferrovias, né? Você precisa escoar, transportar a produção das fábricas, né? Outra coisa que era muito importante, né, é que com o advento dessas indústrias, você tinha cada vez mais necessidade de geração de energia. Geração de energia, no caso, energia elétrica e motores a combustão, né? Motores a combustão. Motores a diesel, né? Que também era muito aplicado nessa época, né? Então, o governo resolve a criar uma Eletrobras, a Petrobras para produzir óleo diesel, né? Então, você precisava ter o transporte da energia elétrica, composição de hidroelétricas, né? Para poder cada vez mais abastecer essas cidades que estavam crescendo demais, né? E uma coisa importantíssima, né? O governo criou estatais de indústrias de base, né? Criou as indústrias que davam as matérias-primas para a manufatura, né? Por exemplo, precisamos de metal para produzir artefatos como panelas, carros, trilhos, né? Precisamos de material para produzir o asfalto, né? Daí precisa de petróleo. Então, o governo ele começou a criar indústrias, né? Que são conhecidas como as indústrias de base, que são as indústrias fundamentais. Interessante é que essas indústrias são muito grandes e corporações privadas, empresários, não teriam condições de bancar a criação de uma empresa, por exemplo, como o Correio, que está em todos os municípios do Brasil transportando os bens e serviços. Não dá para um empresário ter tanto dinheiro para poder construir isso, né? Como uma Petrobras, que faz a extração e refino do petróleo, né? Como uma Eletrobras, que faz o transporte da energia elétrica. Nós estamos falando em 1930, né? 1940, então não existia ainda esse capital. O que o governo fez? Pegou o dinheiro dos impostos e criou as indústrias estatais de base, que davam esta condição para os empresários
desenvolver cada vez mais a sua indústria, né? Então, em 1942, o governo de Getúlio Vargas cria a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que é, no momento, a maior mineradora do planeta, né? Que conseguia extrair o minério de ferro ser produzido aqui no Brasil, né? Então, nós tínhamos a extração e a siderurgia, o processo de tratamento desse minério, no próprio país, o que incentivava até indústrias de outro país a vir para o Brasil, porque aqui o que não faltava era mineração, né? O resultado disso é que em 1950, o censo do IBGE descobriu que a indústria, que era o patinho feio em 1930, né, se tornou maior do que a agricultura. O PIB, o Produto Interno Bruto da indústria no Brasil, ultrapassou a agricultura dos barões do café. Então, esse processo em 20 anos, né, ele conseguiu desenvolver um setor que não existia praticamente, né, com o incentivo de quem? Do governo, né? Podemos destacar aí a figura de Getúlio Vargas nessa emancipação, esse crescimento da industrialização brasileira, né? Então, neste momento, nós podemos dizer que na era Vargas, ela fez a transição de um país agroexportador, de um país baseado na agricultura, para um país baseado na indústria, né? Ambos continuam funcionando plenamente no Brasil hoje, 2020? Sim, ambos continuam funcionando plenamente e podemos dizer que o agronegócio no Brasil talvez tenha crescido mais do que a indústria, né? Em tecnologia, né? Não quer dizer que a indústria brasileira é de desprezo, não, mas o agronegócio no Brasil ele se tornou quase independente do governo. Nós somos o maior produtor de grãos do mundo, nós somos, em alguns lugares, né, na geografia econômica, diz que o Brasil é o celeiro do planeta, né? O Brasil alimenta o mundo, né? Então, nós somos um país agroexportador? Sim, mas nós também somos um país industrializado. Então, nós temos uma economia que não é mais baseada em somente um produto. E este avanço foi desenvolvido a partir da década de 30 pelo governo de Getúlio Vargas, né? Então, o papel do governo na criação de uma nova tecnologia econômica, tá? Esse foi a aula de hoje, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o processo de industrialização após 1950, tá? Então, basicamente, esta é a nossa conteúdo para este segunda fase da industrialização brasileira.